Olá, tudo bom com vocês? Uma coisa que tem sido bastante discutido nos últimos tempos é a questão relacionada à realização pessoal dentro dos ambientes competitivos de trabalho. Nós temos percebido que em várias empresas, independente do seu porte, muitas pessoas têm trabalhado apenas pelo salário no final do mês. E isso acaba prejudicando não apenas a produtividade, mas também os próprios resultados daquela organização. O gestor, ele tem que perceber que as coisas não estão bem. Então, assim, tanto em termos de clima ou cultura organizacional, é necessário que o proprietário da empresa, em se tratando de uma empresa de pequeno ou, no caso, micro porte, né, por assim dizer, ou então, no caso, uma empresa de médio a grande porte com os seus gestores, né, por setores, então, no caso, gestores de recursos humanos, precisam entender que algo está errado. O processo de diagnóstico não é simples, porque dentro das premissas de posicionamento de determinadas organizações, nós temos alguns aspectos que envolvem estratégia, e essa estratégia não necessariamente vai na mesma onda, né, ou então no mesmo sentido dos desejos e anseios dos colaboradores. Um fator bastante preponderante está relacionado, então, ao tipo de objetivo que aquela organização possui. Quando nós falamos de grandes organizações que primam pelo lucro, ou então particularmente que precisam entregar resultados a investidores, a situação ela é bastante complexa no sentido de que muitas vezes os gestores, os proprietários, os CEOs não têm o acesso propriamente dito ao comportamento daqueles colaboradores que estão na linha de frente, na base da operação. E isso faz com que a gente tenha, então, cada vez mais um distanciamento entre aquela pessoa que está trabalhando para que os objetivos da organização sejam alcançados e aquele que está, então, usufruindo dos resultados daqueles colaboradores. Então, um grande desafio que tem se colocado, então, à mesa é de justamente como, né, essas organizações podem, então, trabalhar os aspectos comportamentais e humanos dentro das organizações, sem também, naturalmente, deixar de atingir os resultados. Em termos de linhas de pensamento mais antigas, ou por assim dizer, né, daquela gestão de RH mais dura, quando a gente falava mais em termos de linha de produção em massa, peças e movimentos, você ser parte de uma engrenagem, nós sabemos que hoje o colaborador, principalmente quando a gente fala daquelas pessoas que estão saindo dos bancos das faculdades espalhadas pelo Brasil e no mundo, né, não há mais espaço para que, então, aquela pessoa seja reduzida a apenas uma unidade de um processo de fabricação. Ela tem que se sentir partícipe do processo e dos resultados. E não basta também fazer divisão de dividendos no final do ano quando o lucro acontece. A gente precisa trabalhar, então, aquela pessoa e o seu desenvolvimento no dia a dia. O que tem se percebido é que muitas organizações, principalmente no mercado competitivo atual, têm se desviado desse caminho, de tornar, então, você, eu ou qualquer uma daquelas pessoas que fazem parte do processo, partícipes deste. E aí, nesse processo, há um distanciamento, então, entre aquilo que você deseja e aquilo, então, que a organização deseja. Quando a gente fala de pequenas ou microempresas, talvez essa proximidade seja maior e até seja mais fácil para o proprietário, desde que ele tenha uma visão e uma mente aberta, né, observar que existe algo errado. E aí, nesse processo, embora a gente tenha ali um campo reduzido de atuação, porque uma pequena ou microempresa talvez não tenha tanto capital ou até mesmo condições de trabalhar aspectos que envolvam investimentos para a melhoria do clima organizacional, mas pode-se trabalhar a questão da cultura organizacional. E nesse contexto, a gente pode entender que muitas vezes pequenas coisas do dia a dia, no caso de micro e pequenas empresas, fazem com que os colaboradores sejam participantes do processo. Recentemente, eu observei uma situação em que uma empresa com 12 funcionários, né, que vem muito bem, obrigado, dentro da sua regionalidade, trabalhando dentro de um setor de prestação de serviços que envolve, então, desde pessoas que estão lá na linha de frente para a parte elétrica, hidráulica, né, ou até mesmo pessoal dos serviços gerais, né, então 12 pessoas apenas e o proprietário. Ok? E essa empresa consegue fazer com que cada um entenda o seu papel e cada um se sinta participante, então, dos resultados que são aferidos. E isso é muito, muito notório quando você observa o espírito de time dentro dessa empresa. Eu tive a oportunidade de ver isso presencialmente numa visita que eu fiz à empresa. Em contrapartida, nós observamos, no caso também, que grandes empresas conseguem fazer isso da mesma forma.
Eu observei recentemente, não era uma jogada de marketing, né? Eu entendo dessa forma, né? Eu espero que também não seja dessa forma, mas há um vídeo viral que está rodando na internet, né? Onde o CEO da Cacau Show sai para uma reunião e a hora que ele chega, isso aconteceu essa semana, a hora que ele chega, não tem ninguém. E não sei se por um hábito dele ou por uma condição disponível dentro da organização, né? Ele pega a bicicleta e sai andando pela empresa. E aí, de repente, ele se depara com um ambiente em que os funcionários estavam reunidos de surpresa para, então, lhe cantar parabéns para você e comemorar o seu aniversário. Eu entendo que um líder, ele conquista este tipo de respeito, este tipo de condição. Ele não exige dos seus colaboradores. E da mesma forma, eu também entendo que isso é algo espontâneo. Mesmo que tenha partido de alguém, que as demais pessoas participaram de forma espontânea. Então, dificilmente isso acontece numa organização onde os líderes não são respeitados, mas sim temidos. Então, essa é uma grande questão que vai desde os livros de autoajuda, como o famoso Monge Executivo, às situações que nós temos observado na grande teoria da administração. Então, fiquem atentos, pessoal. Quando você estiver na sua empresa, ou se um dia você estiver numa posição de liderança dentro da empresa, observe particularidades, coisas do dia a dia, desde o comportamento, o semblante dos colaboradores, até propriamente dita a perspectiva que estes têm a respeito de você. E observe se você, de fato, é uma pessoa que inspira ou se é uma pessoa que gera o medo. Tá certo? Um forte abraço, até a próxima. Se você gostou, dê lá o seu curtir. Se você quiser saber dos próximos vídeos e acompanhar, é só clicar ali então em inscrever-se e na sinetinha. Um forte abraço e até a próxima.